nossa mensagem de hoje é a mensagem número 81, cujo título é Prosseguindo, baseado na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 14, onde ele diz: prossigo para o alvo. E Emmanuel comenta: encontras o semblante amargo da solidão no momento em que as circunstâncias te compelem a deixar o conhecido. Supõe que a construção de toda a existência desaba sobre ti mesmo, como se a ausência da moldura familiar te rasgasse o quadro da própria alma. Corações amigos, atraídos por outras sendas, abandonaram-te os ideais. Pessoas queridas deixaram-te a sós. Aposentaram-te à distância do trabalho de muitos anos, ou a morte, de passagem, ceifou o sorriso dos companheiros que te eram mais caros. Sentes por vezes que estás deixando para trás tudo que te parece mais valioso, entretanto, não mais é verdade. Basta jornadeis corajosamente adiante e, buscando expressar-te em novas formas, reconhecerás que o amor e o trabalho são mais belos em teu caminho. Compreenderás então que podes adicionar novas parcelas de alegria à felicidade dos que mais amas e que podes servir com mais entendimento às aspirações que te inspiram a marcha. Se a vida te apresenta a fisionomia triste da solidão, recorda a própria imortalidade e não te detenhas. O menino deixa a infância para entrar na mocidade. O jovem deixa a mocidade para entrar na madureza. O adulto deixa a madureza para entrar na senectude. E o ancião deixa a extrema velhice para entrar no mundo espiritual. Não como quem perde os valores adquiridos, mas sim prosseguindo para o alvo que as leis de Deus nos assinalam a cada um. Então, olha só, à medida que eu estava lendo a mensagem, já estava me ocorrendo várias vezes que a gente falou aqui sobre as diversas mortes pelas quais a gente passa na vida, né? Aqui ele foi, inclusive, bem específico, né? Quando disse que a criança, ao deixar a infância, morre, mas morre para entrar na mocidade, né? O moço morre, mas morre para sair da juventude para a madureza, né? O ser humano maduro morre para entrar na terceira idade, velhice. E o idoso morre para entrar no mundo espiritual, para voltar, como diz o Espiritismo, à verdadeira pátria, né? Então, essas mortes, na verdade, não são mortes no sentido de perda, e é isso que Emmanuel está dizendo aqui, para que a gente não encare aquilo que a gente perdeu, mas para que a gente encare o que nós estamos ganhando. Porque se a gente parar para pensar, né, o jovem, ele é a criança ampliada, né? Ou seja, aquela consciência que só lidava com brinquedos, né? Que tinha um mundo, digamos assim, pequeno, né? Que se restringia ali vamos dizer assim, a brincadeira, a diversão e a própria sobrevivência, comer e dormir, passa a ter já sonhos, né? Passa a pensar no que eu vou ser quando eu crescer. Então é uma consciência ampliada, né? O homem maduro já deixa de ser um jovem e passa a ter outras perspectivas. Ele passa muitas vezes a prover a própria vida, né? A ter uma profissão, a se formar, a fazer uma universidade. Então, o que Emmanuel está nos propondo aqui é que a gente tenha sempre essa visão. Por isso que a mensagem chama prosseguindo, né? Esse prefixo pro, né? Porque vem aqui o verbo seguir e o prefixo pro, que significa para frente. Então, olhar para frente e não olhar para trás. Porque, na verdade, os ensinamentos espirituais nos mostram o seguinte, que a gente nunca perde nada. Essa noção de perda é uma noção equivocada, porque é como se fosse assim, nós estamos em mundos limitados, né? E esses limites, eles vão fazendo assim, ó. Então, o que eu tinha antes, né? Eu não perdi aqui, ele continua aqui dentro, só que dentro de perspectivas mais amplas, diferenciadas, né? Então, essa visão assim que se volta muito para o passado, que a gente chama de nostalgia do passado, né? Ela não se aplica para quem, sobretudo, está estudando o Evangelho e buscando um caminho de compreensão maior da vida,
né? O caminho do Evangelho é exatamente o que a nossa mensagem está dizendo aqui hoje. É para frente, é prosseguir, é seguir e seguir com um olhar para avançar cada vez mais, ou seja, para que essa ampliação, cada vez mais, ela vai abarcando mundos mais amplos e a gente não perdeu nada. Apenas o que acontece? Isso aqui que eu achava, né, esse mundo menor que eu achava que era tudo, eu percebo que ele não tem aquela dimensão tão grande que eu imaginava. E isso é super útil, sobretudo, para a gente lidar com a morte. Porque a morte, a gente até já comentou aqui por diversas vezes, ela num primeiro momento é muito assustadora, né? A perda da nossa vida física ainda é um grande problema para todos nós, né? E a perda também de entes queridos, né? De pessoas próximas a nós. Mas o que nós temos que aprender também é isso, que a morte não é o fim, a morte é uma passagem para uma outra dimensão, a dimensão do mundo invisível, a dimensão espiritual, né? E dentro da doutrina espírita, inclusive, isso é muito claro, é o retorno à verdadeira pátria. O espiritismo chama de verdadeira pátria. Nós estamos exilados aqui. Aqui nós estamos porque a vida do espírito, ela se passa muito mais no plano invisível do que aqui. Aqui são momentos importantes, né? Porque senão não existiria a reencarnação. A reencarnação é uma grande oportunidade, é uma oportunidade preciosa de evolução espiritual, mas são momentos muito pequenos diante da outra vida que é a nossa vida espiritual, né? Sem contar uma outra coisa, mesmo encarnados, nós continuamos sendo espíritos eternos, apenas vestidos com um corpo físico que funciona como se fosse aquele escafandro que o mergulhador usa para mergulhar no mar. Né? Ele está num ambiente mais denso, né? Ali no caso um ambiente aquoso, então ele precisa de um escafandro, né? Como nós estamos vestindo esse corpo. Mas aqui a nossa essência espiritual continua habitando aqui também, né? O nosso perispírito está aqui também, que vai continuar conosco, o nosso corpo espiritual. Então, aqui a gente não deixa de ser seres espirituais. Inclusive, uma frase que eu gosto muito, muito repetida dentro da doutrina espírita, é que nós não somos seres humanos que de vez em quando têm experiências espirituais. Nós somos espíritos que de vez em quando têm experiências humanas. É completamente diferente. Né? Então, o humano, essa nossa existência carnal, ela é um pequeno aspecto e um aspecto transitório da nossa verdadeira vida. Quando a gente encara sobre esse aspecto, então até essa última transição, que é a transição da morte, né? É a transição pós-terceira idade, né? Ela também passa a ser encarada como um fenômeno natural, que ela de fato é. Tão natural que é o único que acontece com todo mundo. Os outros fenômenos, às vezes acontece com um, mas não acontece com o outro, né? Alguns casam, outros não casam. Alguns adquirem emprego, outros não adquirem emprego, né? Tem várias coisas que não acontecem, mas a morte não. A morte é a única coisa certa que vai acontecer com todos os seres. Estejam eles em qual fase eles estiverem da vida. Então, ela deve ser encarada como um fenômeno realmente natural, porque está acontecendo, inclusive, diariamente, né? Às vezes que a gente vai ao cemitério, para algum velório, a gente percebe isso, né? Tá cheio, as capelas estão todas cheias, e aquilo é todo dia, né? E os espíritos nos lembram isso. Todo dia tem espíritos entrando no mundo carnal pelo nascimento, e tem espíritos deixando o mundo carnal, né? Pelo fenômeno da desencarnação, né? A gente desveste o corpo, é só isso, né? Então, essa mensagem, quando Paulo diz... Oi? É isso tudo. Ela é exatamente isso tudo, prossigo para o alvo. Porque o alvo qual é? O alvo não é nós vivemos eternamente aqui, até porque isso não seria desejável. Aqui a gente está limitado. Aqui o nosso potencial espiritual não consegue expressar nem um tantinho assim do que ele realmente é, né? O alvo é a perfeição espiritual, que é justamente essa vida que está além da matéria, né? além do tempo, né? Porque quando o espírito entra no estado iluminado, no estado de perfeição espiritual, tempo e espaço também passam a não significar nada, né? Porque ele passa a ter o dom, inclusive, da onipresença, da onisciência. Ele pode estar onde ele quiser. A mente dele vai instantaneamente aonde ele quiser ir, né? Não existe mais dentro e fora, não existe mais alto e baixo, né? A perfeição espiritual, ela abarca tudo. Então, quando Paulo diz prossigo para o alvo, é esse alvo, né? Que é o nosso exercício do nosso potencial máximo, ilimitado, infinito, né? Que nós somos herdeiros disso, né? Nós estamos caminhando em direção a isso, e o caminho do Evangelho é para a gente atingir esse alvo.
Então a gente deve sempre se lembrar disso, né? Essa mensagem ela nos faz a gente sempre lembrar disso. Toda vez que aparecer alguma sensação de perda, vamos lembrar que nós estamos sempre ganhando, que nós estamos acima de ganho e perda. Para o espírito em si não tem ganho ou perda, tem sempre aprendizado. Sempre vai ter um crescimento que vai ser extraído daquilo. A gente percebe isso, né? Quando Jesus diz bem-aventurados os aflitos, o que ele está dizendo? Do próprio sofrimento se extrai crescimento. Então, na verdade, quando a gente consegue assimilar essa mensagem, o que essa mensagem está nos dizendo, significa que a gente se torna capaz de assimilar qualquer circunstância da vida, né? Não vai haver mais tragédia, vai haver sempre aprendizado.